Bom, voltando pro nosso cafezinho teológico, mas meu café já acabou de novo. Amo Não, mas café. ainda tem café, gente, dessa vez ainda tem café. Café de Deus. Esse No café de princípio, Deus, Deus do criou a primeiro terra programa. e tudo que nela há, então criou o café. Deixa eu me ajeitar na cadeira que eu sou terrível em cadeira. Pronto, vamos lá. Vamos lá, a gente recebeu uma mensagem, né, sobre um questionamento bem antigo, mas que nunca passou, né, sobre um assunto bem delicado e simples, creio eu que E eu simples, quero que né? vocês não se escandalizem com isso, porque a gente precisa falar disso. Sobre o que mesmo, hein? Masturbação. É, Como é que eu vou dizer que masturbação não é de Deus? É a pergunta. E aí eu contrapus a pergunta. Mas ela não é de Deus? Gente, é só para provocar, tá? sim, é. Muita gente nas igrejas condena a masturbação. Eu não estou aqui para causar polêmica, ao contrário. Vamos trazer a luz das escrituras. É o que nós pretendemos. Falando que se uma mão direita te faz pecar, você corta e de pedir pro céu, não é isso? Corta. Ia ter uma opção de maneta, né? Quase que você se engaja com o nosso café. Mas é geralmente a base bíblica que usam para poder questionar esse ponto é essa. Ou seja, é unicamente operacional, digamos assim, né? Física, lógica e racional. Bom, eu acredito que para toda qualquer coisa que o homem gera autocondenação ou condenação ao próximo, existe um modelo bíblico que possa ajudar a potencializar essa condenação. E aí o meio judaizante, que Jesus muito tacou pedra, era muito bem aplicado nisso. O conhecimento teórico bíblico da lei, para que pudesse gerar uma condenação, para gerar um sentimento de culpa. É chamado doutrina da culpa, teologia da culpa. E nós que temos uma raiz romana, aplicamos muito isso. E pasma, né? Dualismo de certo e errado. Essa questão, para você ter uma ideia, nossa raiz romana sugeria, por exemplo, na Bíblia, o fruto do pecado, o fruto do conhecimento do bem e do mal ser uma maçã. O que na verdade a maçã era uma fruta que era o símbolo da Afrodite, daquela deusa que era cultuada na época. Será que é por isso que eu não como maçã? Cara, eu adoro maçã. Maçã é de Deus. Tudo bem? E a questão da sexualidade, eu vejo muito bênção nisso. Maravilhoso, oh Deus. Enfim, quase que eu vou fazer igual o pastor Paulo, quando saudáveis, etc. Enfim, para poder remeter o conhecimento do bem e do mal, do pecado, como sendo uma fruta da Afrodite que era remetido ao sexo, a Deus como é que é o nome? Do amor. Do amor. Mas ainda ia mais, né? Porque falava da... Como é que é o nome Enfim, vai vir à memória o nome que a Afrodite remetia isso aí. Ou seja, já estavam querendo condenar o ato sexual logo no começo da história. E quanto a verdade não é essa. A verdade é que Deus criou todas as coisas. E tudo que nela há. Inclusive o sexo. Graças a Deus que o sexo é de Deus, mesmo sendo redundante. Agora, voltando para a masturbação, ou seja, começamos lembrando que sexo não é pecado. Isso já está desmistificado, graças a Deus. Mas por que as pessoas consideram a questão tanto do pecado na área sexual? Quais são as suas considerações? Depois eu vou contar as minhas. Quando o cara me perguntou, ele perguntou assim, a masturbação não é um pecado? E a gente não tem nenhum texto claramente colocado na masturbação como um pecado. Se a gente for trabalhar a ideia de que a masturbação é uma simulação do sexo e para isso você precisa pensar em alguma coisa, pensar em alguém, né? O Cláudio Duarte diz que ninguém faz masturbação pensando numa geladeira, no pé de couve, numa maçã, na conta. Então, você obviamente tem que estar fazendo ilações na sua cabeça, pensamentos que possam trazer a você a sensualidade. Isso pode ser encaixado no comportamento lascivo. Lascívia, então, seria um grande pecado. Porque ele é excitado, né, a lascívia. Mas eu acho que a questão da masturbação é muito mais uma questão de posicionamento. E aí eu estou entrando meramente na questão filosófico-comportamental. Sim. Porque se... Não doutrinário. Não doutrinário, mas se você considerar que o sexo é uma bênção, quando você simula a bênção que recebe, você se antecipa. Está recebendo uma mentira. Está recebendo uma mentira. E você está se antecipando aquilo que Deus vai graciosamente te dar. Se eu entendo que o sexo é um prazer, é uma bênção que Deus me dá, quando eu tento simulá-lo, eu estou me antecipando a Deus.
É a mesma historinha de Abraão, que receberia a promessa de ser pai de muitas nações, e aí depois se deitou com a escrava de Sara, Agar. Por quê? Porque, de alguma forma, eles entenderam que isso precisaria ser quebrar atalhado. um galho para Deus, né? Vamos resolver, vamos atalhar a situação, vamos ajudar, tá difícil, fazer um paliativo. Então, tá difícil para Deus. Eu acho que a situação fica, a masturbação entra mais nessa circunstância em que a gente tenta trazer pra gente a satisfação sem que esperar que Deus nos dê essa satisfação através da bênção do sexo, propriamente dito, do leito, que é abençoado por Deus. Sacro. O sexo no nível santo. Então, eu acho que entra mais por esse caminho. E aí a gente desmistifica para sair um pouco da culpa da legalidade e entrar mais no sentido do seguinte: eu não vou crescer com isso, e para eu agradar, eu tenho que aprender a esperar. Eu acho que a masturbação, ela quebra a sua possibilidade de mostrar para Deus que você sabe esperar a bênção chegar. Bom, eu considero algumas hipóteses nisso. Primeiro, realmente, é uma forma inteligente de saber esperar, porque é debaixo da graça que vai nos sustentar. Porque, acredite, Deus pode nos suprir em todas as áreas. Eu acredito, inclusive nessa. Inclusive nessa, sem sombra de dúvidas nenhuma. Agora, uma coisa que me causa uma certa aversão é você criar, por exemplo, 5 regras para você poder conter isso. Meu irmão, não funciona. Não, essa ideologia de modelo e faça isso, logo aquilo, isso é uma bobagem. É uma meritocracia, é mérito. Não existe nada que possa servir como receita, não existe receita de bolo. Não. É esperar. É intimidade, relacionamento. É esperar, é relacionamento, é esperar. Senhor, eu vou esperar. Poxa, quando a gente casa, você não é casado, eu posso dizer você com toda a tranquilidade nesse aspecto. Quando a gente casa, a gente faz sexo muito menos do que imaginava É uma coisa que eu costumo falar e presumir isso, ou seja, se você espera casar para ter sexo, você pode ter certeza que você vai arrumar uma grande frustração. Outra pérola do Cláudio Duarte, né? Ah, você acha que quando casar vai fazer sexo? Casa você vê. Você vai arrumar um problema se a sua expectativa é essa. Na verdade, a gente faz muito menos do que esperava fazer. Porque, na verdade, a vida não oferece essas possibilidades tão facilmente. As vicissitudes da vida, as demandas da vida, fazem com que marido e mulher cheguem cansados do trabalho, as preocupações são outras, enfim. O dia a dia o sexo não acontece da mesma forma. Ora, se o sexo não acontece da mesma forma, eu não tenho que esperar a possibilidade, a oportunidade de tanto a minha mulher quanto eu estarmos preparados para que esse sexo aconteça. Então, se eu não tenho expectativa, eu não sei esperar ter sexo com a minha mulher na hora que puder, e por isso eu vou me masturbar, ou não sendo casado, eu não vou estar preparando isso, um terreno para que eu cometa um adultério, coisa parecida. Esse ponto que eu vou falar. É uma questão de saber esperar o tempo correto, de você ter a bênção de Deus, nos ensina em relação a caminhar diante das adversidades. Por exemplo, se você não tem a expectativa de esperar em Deus, eu conheço muita gente que esperou. E graças a Deus eu espero em Deus. E Deus me deu uma nova chance. Como eu não tive uma juventude, uma adolescência, 18, eu me converti com 23 anos. Em Cristo, Deus me deu uma chance maravilhosa de eu viver uma completude de vida cristã enquanto solteiro adulto. Para quê? Para que a gente possa alcançar lugares altos nesse sentido. Essa é a minha expectativa, uma relação com Deus, talvez não seja a sua. Por exemplo, se hoje solteiro eu não sei esperar, quem dirá que eu casado com a minha esposa, eu não vou esperar diante de uma tentação? Lógico. Eu vou ser fruto de emoções, do emocional. Eu vou fazer o que muitas novelas fazem, romantizar algo que... Você estará à mercê dos impulsos. Exatamente. Se você não sabe esperar em Deus, estará à mercê Quem não dos impulsos. consegue controlar seus impulsos, meu irmão, sozinho, quanto mais acompanhado, não vai conseguir. E vai viver supostos romances que não são bênçãos de Deus. Agora, um ponto que eu gostaria de considerar para a questão da masturbação ser ou não pecado, eu poderia considerar que a masturbação seria um pecado considerando uma idolatria. Como o Cláudio Duarte fala, que você não vai pensar numa maçã nem contra vencer se masturbando, você vai pensar em quem? Então você está criando uma expectativa de uma bênção num ídolo que está aqui. E aí você gera uma expectativa em quem? E aí você pode virar o seu Deus. E aí muitos problemas existem no casamento, e pasme, inclusive cristão. Porque você quer satisfazer a si mesmo. Exato. Toda vez que você volta para o centro é uma deidade do homem. É um hedonismo. Você está querendo que Deus, você sendo Deus. Agora, existe também outro ponto. Se você, inclusive, está namorando, está na expectativa de alguém, se masturba pensando em alguém, você está pegando aquela pessoa e tornando seu Deus. Isso pode causar um problema no seu casamento, se você vier se casar com ela ou não, porque você está criando um ídolo.
E uma aí expectativa que ela seja aquilo que pode não ser. E aí as expectativas geralmente são frustradas. Por que a pornografia é tão violenta e tão agressiva como uma cocaína, por exemplo, que liga uma área do cérebro, que faz isso? Você cria uma expectativa tão grande naquela pessoa que vai saciar suas demandas, o seu egoísmo, as suas demandas pessoais, e óbvio, ela vai frustrar depois de casada, porque ela é gente como você, como eu, ou seja, gente como a gente que comete erros e falhas, que suas expectativas vão ser frustradas. E a sua frustração, você vai buscar uma saída, uma alternativa para poder tampar o buraco da frustração. E esta é temporária. E a pessoa que espera em Cristo entende isso, que a sua expectativa está nele. E aí nele você espera. E quando você olha para a pessoa que você casa, eu acredito que é a coisa mais semelhante a Deus que tem. Você imagina você casado, eu não posso experimentar isso, você pode, e olhar toda manhã para a pessoa e falar assim: Deus, primeiro, ele é pecadora, ou ele é pecador. Vai me causar algum mal, vai falhar comigo. E mesmo assim, eu tenho uma aliança. E essa não se rompe. E o seu papel é amar. Isso é fantástico, isso. Não é o seu papel é amar por uma autoimposição, não. É uma coisa natural, é uma coisa que prorrompe. Tem muita gente que acha que... mandou, hein? Tem muita gente que acha que o amor, eu decido amar. Eu decido amar, eu decido, na verdade, ter atitudes de amor com quem não me impulsiona esse amor. Então eu decido amar. Eu preciso agir com amor com você. Você pode ser grosseiro comigo amanhã, qualquer coisa, acontecer alguma coisa aqui. E eu ainda, não obstante, apesar de tudo que você fizer contra mim, eu preciso ter atitudes de amor com você. Então é uma decisão. Com a minha mulher eu não decido amá-la. A minha mulher eu amo. É uma coisa que emerge de dentro de mim. É um sentimento que surge e que me motiva incondicionalmente como sentido último das minhas emoções objetivados a uma pessoa. Então, quando eu acordo, usando a cena que você botou, e olho para minha mulher, eu não decido amá-la, eu a amo e olho para ela com toda a graça do mundo e digo: essa é a mulher que Deus me deu, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por isso e sou feliz por isso. Agora, se você ela me frustra, ela me causa problemas, ela me quebra expectativas. Eu devo fazer muito mais a ela do que ela faz comigo, mas nós nos amamos porque as nossas pulsões se entrelaçam simultaneamente e irmanadamente, de modo que nós não conseguimos nos dissociar. Mas não é uma decisão formal e lógica, é uma decisão emocional. Eu não vivo sem ela. Agora eu vou para a Bíblia para falar sobre isso, que eu acho fantástico. Quando Deus criou o homem e a mulher criou. Ele criou um homem completo. As pessoas perguntam: cadê a primeira mulher? Não, ele criou em macho e fêmea, homem. Criou. Ele criou um homem segundo o modelo dele, completo. Aí depois ele viu assim: poxa, um homem necessita se relacionar, levou o som. Estou resumindo, estou parafraseando, óbvio, né? Tirando um pedaço do homem, ou seja, ele já tinha criado um homem completo, homem e mulher, uma só carne. E tirou da costela e criou a mulher. Ele a dissocia. Tirou dele, desassociou, rompeu. E criou um casal. Homem e mulher, tá ali. O mesmo ser, o mesmo ente anteriormente uno, o modelo original. Manteve-se uno, sendo dois. Quando você falou do seu casamento, eu lembrei disso. Tornou-se um só. Aí, quando você se deita com uma mulher, você se torna uma só carne. Quando você se casa com uma mulher, faz como o exemplo que ele falou a nível prático de existência como casal. Você volta a um modelo original que Deus criou, mesmo sendo rompido pela questão do pecado adâmico, você volta um homem sendo um só. Homem e mulher, Deus criou através de uma aliança. Isso é experimentar um casamento, é saber esperar aquilo que Deus planejou para nós. Isso é fantástico. Isso quase legitima a música do Pepeu Gomes, que diz que ser um homem feminino não fere o nosso lado masculino, porque somos uma coisa só. Mitou agora. Mas é verdade, o Pepeu estava certo, né, nesse pedaço da música. Teologou, exatamente. Porque é verdade, exatamente isso. Nós somos um só. O meu lado feminino está na minha mulher, mas ela sou eu. E eu sou ela. Hoje você é o modelo original da criação do homem. Exatamente. Homem e mulher criou através de uma aliança que Deus fez. Não é se masturbando que eu vou legitimar isto. E não é ela te frustrando que você vai suprir essas demandas porque você não soube esperar. É isso que eu acredito no valor de esperar. Essa é aquilo que toda nos vez que a gente não espera alguma coisa, qualquer coisa que Deus tenha nos prometido, qualquer coisa que Deus nos tenha reservado, toda vez que a gente não espera, nós nos tornamos o centro da nossa própria medida.
porque eu preciso satisfazer a minha ansiedade, a minha necessidade e aquilo que eu imagino ser legítimo. Eu tento legitimar a minha pressa, a minha falta de esperança em Deus. Toda vez que eu me desespero, eu me antecipo. Deixa de esperar. E no que eu me antecipo, eu perco a bênção da espera. Muito bom. Foi o que Abraão quase cometeu. Você imagina se aquele rei deita com Sara. A lambança que ele teria arrumado na história. Por causa de um medo de resolver um problema de Deus, que não é um problema dele, era um problema além dele. Toda vez que a gente se mete a fazer alguma coisa no lugar de Deus, toda vez que a gente tenta ser o nosso Deus, aliás, é muito comum hoje, né? Porque o maior ídolo está em nós mesmos. O maior inimigo está dentro de nós. Dentro de nós é uma vírgula, é a carne. Mas essa é a minha tentar resolver, quebrar galho para Deus. Deus, vou quebrar esse galho para você, porque eu acho que você está limitado, né? Essa é a minha preocupação hoje em dia. A minha preocupação está muito grande em cima de um hedonismo camuflado que existe dentro em santidade? Em todos os aspectos. Há um hedonismo muito camuflado no nosso comportamento cristão dentro das igrejas. E isso tá camuflado nos louvores que a gente canta, está camuflado no comportamento da gente, nas mensagens que a gente manda pelo Zap para todo mundo, porque está sempre uma necessidade absurda de contextualizar a satisfação nossa, tornando Deus um ídolo que atende às nossas satisfações puras e simples. Deus voltou então à época da Bíblia e virou só um profeta. Quer dizer, Jesus, me perdoe, a colocação sendo um só, né? Existe uma transformação de Jesus em ídolo, porque ele garante todas as coisas que nós queremos, e aí você vive em função de você ainda, você continua vivendo em função do teu próprio umbigo. Isso é um bom tema. Outro dia a gente aprofunda nisso, mas só para passar rápido, e outro dia a gente fala sobre isso. Aquela música linda do Marçal que fala: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu conversei isso ontem com uma pessoa e aí o outro atravessou o assunto e falou assim: não, mas ele faz sim porque ele é nosso Deus. Então não entendeu nada. A música tocou e ele não percebeu. Por que não percebeu? Porque continua achando que se não fizer, ele não será o seu Deus. Agora eu vou polemizar. Então eu vou falar então de uma outra música. Então quer dizer que se eu me inclinar, ele vai ouvir. Tá, deixa pra lá essa música. Outro dia a gente fala disso. Vamos tomar mais um cafezinho, vamos pro off, que o off é bom. Um abraço, gente. Um abraço.